Donald Trump declarou que vai reforçar as sanções contra a Rússia, mas somente se todos os membros da OTAN fizerem o mesmo, pararem de comprar petróleo russo e impuserem tarifas mais altas contra a China. Assim, Trump declarou oficialmente que não pretende impor nenhuma sanção contra o regime de Putin, pois simplesmente encontrou culpados para justificar sua inação. Afinal, Trump entende perfeitamente que Hungria e Eslováquia, cujos líderes são apoiadores do presidente americano, não vão abrir mão rapidamente dos recursos energéticos russos. Atualmente, na Europa, dizem estar perto de um grande acordo econômico com a Índia e não estão preparados para confrontar economicamente a China. Mas além da Europa, ainda há a Turquia, que com grande probabilidade não vai concordar em parar de comprar petróleo russo. Além disso, alguns países europeus continuam comprando gás natural liquefeito russo. E nessa situação, Trump simplesmente encontrou uma desculpa para explicar por que ele pessoalmente demora tanto para punir o ditador do Kremlin. Meu nome é Alexei Petchy. Hoje é 15 de setembro. Vamos discutir esse tema juntos, mas antes de começarmos, lembro que neste canal do YouTube todos os dias saem várias reportagens e análises sobre eventos do mundo todo para que você esteja sempre bem informado. Por isso, recomendo que você se inscreva neste canal do YouTube e peço que deixe um like neste vídeo. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, disse estar pronto para novas sanções à Rússia, mas impôs uma condição impossível de cumprir. Se todos os membros da OTAN fizerem o mesmo, pararem de comprar petróleo russo e impuserem tarifas mais altas contra a China, algo que ele mesmo, aliás, ainda não fez. E como escreveu Trump, cito, sanções em grande escala contra a Rússia, quando todos os membros da OTAN fizerem o mesmo e quando todos os países da OTAN pararem de comprar petróleo russo. Então, por um lado, os populistas afirmam que Trump está completamente certo. Bem, há um certo racionalismo nisso. O próprio Trump acrescentou que a disposição da OTAN para vencer está muito abaixo de 100% e que os volumes de compra de petróleo russo por alguns membros da aliança são chocantes. Citação: isso enfraquece significativamente sua posição nas negociações e sua força em relação à Rússia. Estou pronto para começar quando vocês quiserem, é só avisar. Então prossiga. Trump pediu que os países aumentem coletivamente as tarifas contra a China em 50% a 100%. Sem isso, segundo Trump, os países da OTAN, cito, estão desperdiçando o tempo dos Estados Unidos. Então, por isso, os Estados Unidos da América simplesmente lavam as mãos e vão cuidar dos seus próprios assuntos. Por outro lado, as novas exigências de Trump quase certamente não serão cumpridas. O próprio Trump e toda a sua equipe e conselheiros sabem disso muito bem. Assim, os maiores compradores europeus de petróleo russo, Hungria, Eslováquia e Turquia, com altíssima probabilidade não vão parar de comprar já amanhã. E é paradoxal, mas os líderes, justamente, da Hungria e da Eslováquia, Viktor Orbán e Robert Fico, são grandes simpatizantes de Donald Trump. E é evidente que Trump exerce influência sobre eles. Mas é bem mais fácil justificar sua inação pela dos parceiros. Bem, para ser justo, apesar de a maioria dos países europeus ter reduzido significativamente a importação de petróleo da Rússia, alguns membros da União Europeia ainda compram gás natural liquefeito dela. Isso merece ser destacado. Mas há também um terceiro lado, é a reputação do próprio Donald Trump, de quem muitos já abertamente riem por causa de suas ameaças e ultimatos barulhentos mais vazios. Infelizmente, todos os ditadores já entenderam e assimilaram claramente que as ameaças de Trump não valem absolutamente nada. Trump regularmente ameaça tomar algumas medidas contra a Rússia, mas sempre deixa para si a possibilidade de não fazê-lo, e no final das contas não faz. Na administração americana, acreditava-se que a cúpula com Vladimir Putin no Alasca criaria bases para negociações diretas entre Putin e o presidente ucraniano Vladimir Zelensky. Após isso, seria possível um encontro trilateral entre Trump, Putin e Zelensky. No entanto, Trump recusou essa ideia, ressaltando que Putin não concordaria com um cessar-fogo. E hoje Trump já diz: escutem, Putin e Zelensky se odeiam tanto que nunca vão se encontrar nem conversar. A questão é, onde estava Donald Trump com esse pensamento durante todos os 8 meses anteriores de sua presidência? E onde estavam os ouvidos dele que não ouviam o mesmo que ucranianos e europeus? Putin não vai participar de nenhuma negociação adequada, ele precisa de guerra.
E além disso, hoje Trump, depois de todas essas ameaças vazias e ultimatos, simplesmente declarou que agora ainda é preciso determinar quem é mais culpado nesta guerra, a Rússia ou a Ucrânia. Ele disse, bem, aqui é preciso entender, mas a questão não é só sobre a Ucrânia. Recentemente, em 10 de setembro, autoridades da Polônia relataram drones russos abatidos em seu território. Na quinta-feira, 11 de setembro, ao ser questionado sobre o incidente, Trump disse que pode ter sido um erro, mas confirmou que o condena. Esse episódio mostrou o quanto Trump não se importa com a segurança de toda a Europa e não só da Ucrânia. E agora quero convidar abertamente para uma discussão os apoiadores de Donald Trump que escreveram para mim nos comentários deste canal no YouTube, dizendo que eu simplesmente não entendia o profundo plano de Donald Trump. E que ele só precisa de mais um pouco e com certeza vai punir Putin e a guerra vai parar. Por favor, digam qual o plano? Ou talvez vocês finalmente admitam que Trump simplesmente se envergonhou diante do mundo todo e se mostrou fraco e ineficaz. Mas vou lembrar vocês que a cúpula entre Trump e Putin no Alasca aconteceu em 15 de agosto, um mês antes. Foi precedido por um ultimato do presidente americano sobre a resolução da guerra na Ucrânia. Um ultimato de que, se Putin não aceitasse negociar, como seria o impacto. Depois veio outro ultimato e mais prazos finais. Antes disso, houve um encontro do representante especial de Trump, Steve Witkoff, com o ditador russo em Moscou. As negociações entre Trump e Putin no Alasca duraram cerca de 3 horas. Ao final, o presidente americano saiu e declarou que não houve nenhum acordo. Depois de se reunir com Zelensky na Casa Branca, Trump ligou para Putin e anunciou negociações diretas entre os presidentes da Rússia e Ucrânia. Trump disse aos jornalistas que, na sua opinião, para a Rússia não será nenhum problema a presença de tropas europeias na Ucrânia. No entanto, depois disso, aparece um tal de Peskov, porta-voz de Putin, e enfatiza que o Kremlin vê essa ideia de forma negativa. Assim como eu, supostamente, a expansão da OTAN teria sido uma das causas iniciais da guerra. No final das contas, no início de setembro, Trump declarou que Rússia e Ucrânia ainda não estão prontas para a paz. Pergunto novamente, qual o valor das palavras de Donald Trump nessa história? E ao exigir que a Europa seja a primeira a impor sanções contra a Rússia e seus aliados, Trump levanta mais uma questão delicada. A questão das sanções anti-Rússia já era um tema delicado para os Estados Unidos da América. E agora, devido às exigências do presidente americano, isso ameaça a Europa com um agravamento das relações com a China, que é parceira da Federação Russa. E, como escreve o jornal francês Le Monde, Trump está tentando melhorar as relações com Moscou e não tem pressa em impor sanções. Apesar das exigências dos aliados europeus, que veem nisso uma forma de forçar Putin a parar a guerra contra a Ucrânia. Na Europa, as exigências de Trump para impor tarifas de 100% contra a China não têm apoio, embora ele mesmo não as tenha implementado, apesar de ter criado essa punição. E aqui vou citar um exemplo emblemático do Le Monde. A União Europeia não pode concordar com as condições impostas pelo ocupante da Casa Branca, referentes ao aumento das tarifas alfandegárias sobre as importações chinesas. Isso não quer dizer que não devamos agir, mas por ora não haverá tarifas alfandegárias altas, garantiu o diplomata europeu. Não vejo os europeus se unindo a Trump contra a China. Para os europeus é muito difícil confiar em Washington nas relações com Pequim. Seria terrível se nossa política em relação à China dependesse dos Estados Unidos da América, acrescentou o diplomata. A publicação observou que a União Europeia teme pagar o preço pela guerra comercial entre Washington e Pequim, tornando-se um depósito para produtos chineses. Ele também não pretende abrir mão do mercado chinês em nome das sanções contra a Rússia, preferindo mirar nas empresas que burlam essas sanções. Como dizem agora os economistas europeus, o objetivo da Europa é impor sanções rigorosas contra a economia russa direcionadas ao comércio direto ou indireto com Moscou, mas não enfraquecer ainda mais a própria economia europeia. Dizem que a ideia das tarifas é destrutiva para a própria economia europeia. Essa posição também se aplica à Índia, que atualmente está negociando com a União Europeia um acordo de livre comércio, visto como uma medida de resposta ao aumento das tarifas. Europeus têm mais dificuldade de vender nos Estados Unidos da América e buscam a Índia como alternativa.
Um funcionário europeu observou que a União Europeia não imporá tarifas contra a Índia, pois isso vai contra os interesses europeus. Bem, para Trump é conveniente dizer: olha, eu estou pronto, mas a Europa não está pronta, então eu também não vou fazer nada. Essas são todas as ameaças de Donald Trump. Ele ameaçou em voz alta, fez ultimatos barulhentos, anunciou prazos finais, todas essas ameaças, mudanças de posição e assim por diante. E depois ele diz: olha, eu não sou contra sim a qualquer momento. A Europa não quer, então a culpa é deles, que eles façam, e depois eu invento mais 2 semanas para Putin. Essa é a situação, deixo reticências. Deixem suas opiniões e conclusões nos comentários deste episódio, inscrevam-se no canal, ativem o sininho e não se esqueçam de deixar o like. É isso. Se cuidem. Até mais, pessoal!